Bom, pessoal, vamos iniciar aí a resolução da pergunta número 8, né, da semana 6 da atividade de avaliação de cálculo 3. Né? Antes aqui, só deixa eu mostrar a minha gatinha, uma delas, né, tem 4 aqui, mais o inquilino, que é o bolão, são 5. Essa aqui é a mãe, é a Guinha. Tá no sono dos justos, né? É sim, vidão, né? Mas nós vamos lá, né? Nós temos que estudar cálculo. Né? Então vamos lá resolver mais um exercício. Esse aqui é um pouquinho trabalhoso, né? Não é difícil, mas ele é trabalhoso. Né? Então vamos lá. Pergunta então número 8. Ele pergunta aqui o trabalho realizado pela força F, Z ao quadrado I mais Y quadrado J mais XK, ao longo do caminho formado pelo triângulo, e ele dá as coordenadas do triângulo, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, ele está querendo saber o trabalho. Para isso, a gente precisa, vou aproximar um pouquinho aqui, definir o trabalho, né? O trabalho é a força que você faz num certo deslocamento. Né? No nosso caso, então, nosso trabalho aqui vai ser igual à integral, né, do vetor, né, do campo, né, vetorial F vezes, né, um espaço. De acordo lá com as aulas, né, do professor Possani, isso daqui é definido como, né, lá pelo teorema de Stokes, né, é exatamente a integral dupla do rotacional de F, né, vezes o versor normal, né, vezes o ds. Aqui, só relembrando, lá na teoria, ele explica bastante lá nas aulas, né, que esse NDS vira o quê? O vetor normal, tá? Então, do versor normal, ele passa para o vetor normal, porque o ds tem um módulo aqui, né, do vetor normal. Aqui também tem um módulo, então eles se cortam e acaba sobrando quem? O vetor normal. Então, do versor vira vetor. E essa aqui é a forma que a gente vai utilizar para fazer o cálculo, então, do trabalho. Integral dupla, né, no plano XY, do rotacional de F, vezes o produto escalar, né, que é o vetor normal, né, dx dy. O foco não está legal isso aqui, né? Vou ver se baixar um pouquinho, ver se melhora. Meio esquisito. Então vamos lá. Isso nós vamos precisar então de 3 etapas básicas, né, para fazer então esses cálculos, para chegar no trabalho, né? Primeiramente, determinar o vetor normal, né, o x, produto escalar x. Para isso, lembrando lá na semana 5, a gente tem 3 etapas, tá? Só para o vetor normal, que é o que a gente vai parametrizar uma equação, achar os vetores tangentes e depois achar o vetor normal. Depois nós vamos achar o rotacional de F, né? E aí, de posse desses dois, a gente vai calcular o trabalho. Então, vamos lá. Primeira etapa, aqui eu construí o gráfico, né? É importante. Não tá legal esse foco, está esquisito. Tá. Bom, aqui eu construí o gráfico, agora parece que melhorou, né? Então, é um triângulo, as coordenadas 1, 0, 0, né? 0, 1, 0, que é o 0 para x, 1 para y, 0 para o z, né? Aqui é o x1, y e o z são 0, e aqui 0, 0, 1, né? x, y, 0 e o z valendo 1. Então nós temos os 3 pontos, um dos 3 pontos nós temos o triângulo, que é a face do tetraedro, né? Isso aqui no caso não é um tetraedro porque não é um sólido, né? Apenas realmente é o plano, né? Ele está servindo apenas ao triângulo. Então o trabalho, quer dizer, o trabalho que ocorre nesse caminho, né? No caminho do triângulo, na sua borda. Depois a gente vai adotar o teorema de Stokes, né? Que usa o que? O rotacional. Teorema de Stokes. Então vamos lá. Então vamos lá definir primeiro aí o vetor normal. O vetor normal vai ser dado pela parametrização deste plano, né, que é o triângulo.
né? Então nós temos que parametrizar, né, para depois acharmos os vetores tangentes e aí o vetor normal dessa superfície, né? Então para isso eu preciso ter o quê? A equação desse plano. Qual que é a equação desse plano? A gente já está cansado de saber, né? Esse danadinho aqui, ele é dado por x mais y mais z igual a 1. Concorda? Lembra lá das matérias iniciais? Eles não têm os pontos, por exemplo, para z, 0, 0, 1. X vale 0, y vale 0 e o z vale 1. Bateu. X vale 0, o y, o z também vale 0, o y vai dar 1. Bateu 1 aqui. E aqui para o y0, z0, y0, z0, x é igual a 1. Beleza? Então essa aqui é a equação do nosso plano. Então essa é a equação que a gente vai agora parametrizar. Na parametrização, a gente costuma usar duas letras diferentes, né? Que nós basicamente vamos fazer o que na parametrização? Transformar essas três variáveis em duas. E no caso aqui eu vou adotar, normalmente o que ele utiliza na matéria dele, né, do Postone, que é o U e o V. Né? Então, o que a gente faz? No lugar do X, vale U. No lugar do Y, entra o V. E no lugar do Z, I. E agora? Agora nós vamos fazer o uso da nossa equação que a gente acabou de descobrir. Não é x mais y mais z, não é a equação, né, da superfície do triângulo? Né? Então, aqui eu tiro que o z é igual ao quê? 1, passa o x para lá menos x, passa o y para lá menos y. Como o x é U e o v e o y é v, então o z vai ficar menos U menos v. Então está aqui, das três variáveis eu transformei em duas, U e V. Então, podemos chamar aquele x parametrizado entre U e V, é dado então por U, V, 1 menos U menos V. E agora nós vamos achar quem? O x, os vetores tangentes, em relação a U e depois em relação a V. Em relação a U, vocês lembram, é a derivada do x UV, da equação parametrizada que a gente acabou de achar, em função de U, né? Beleza? E depois o xV é a derivada também da equação parametrizada, só que é em função de V. Então, derivando essa danadinha em função de U, derivada de U em U, 1. Derivada de V em U, 0, é uma constante. Derivada dessa subtração, né, é a derivada de cada uma delas. Derivada de 1 em relação a U, 0, que é uma constante. O V também vai ser 0. Derivada de U vai ser 1. Como aqui tem o menos na frente, menos 1. A mesma coisa agora em relação ao V. Derivada, né, da nossa equação parametrizada U em função de V, 0. É uma constante. Derivada de V em V, 1. E a derivada de 1 menos U menos V, menos 1. Certo? De 1 é 0, do U também é 0, mas do menos V vai ser menos 1. Daqui a gente já pode tirar quem? O vetor normal, que é a multiplicação, desculpe, né? O produto escalar, né? Vamos falar a notação correta, é o produto escalar entre esses dois vetores que a gente acabou de achar. E a gente usa então a determinante. Então, I e J. K. XU 1, 0, menos 1. E o XV 0, 1, menos 1. Então aqui vamos lá, então, achar primeiro o componente o I, depois o J, depois o K. Vamos achar o componente I, a gente tira a coluna do I, aí fica o que? 0 vezes menos 1, que é 0, menos, então por aqui 0, né? Menos o que? 1 vezes menos 1, que é menos 1. Então, vamos por aqui menos 1, certo? Então, isso vai dar menos 1, menos
I mais, agora o J. Lembrando que no caso do J não é mais, é sempre menos. A gente sempre troca o sinal do componente J. 1 vezes menos 1, menos 1. 0 vezes menos 1, seria menos 0. J. Mais, vou por aqui embaixo. Agora o casinho. 1 vezes 1, menos 0 vezes 0. 1 menos 0, K. Beleza, pessoal? Então isso aqui vai me dar, aqui vai dar menos, como vai dar mais, vai dar 1i. Aqui vai dar menos 1, com esse menos fica mais 1j. 1 também aqui, né? O menos 0 vai dar 1, mais 1k. E como eu estou usando a notação aqui na minha fórmula em função de xy, né? Eu vou agora voltar. Como eu sei que o u vale x, né? E o v vale y, então isso aqui fica a mesma coisa. O xu produto escalar xv é igual ao xx produto escalar xy, que é 1. A outra forma de notação, né? Você pode fazer i mais j mais k e pode fazer 1, que é essa a formatação que eu vou deixar, porque é o que a gente vai usar depois lá na integral. Então achamos o item A. Vamos achar agora que o rotacional F. Rotacional F eu posso achar de duas formas. Vou ver minha papelada aqui. Lembra na aula, na resolução da questão 7? Na 7 não, né? Foi na 3, na 2, agora não lembro. Uma delas aí. Que eu fiz aqui o rotacional, né? Defini o rotacional e cheguei nessa fórmula aqui. Né? Essa é a fórmula geral dessa determinante. Tá? Então a gente decora essa fórmula ou a gente aprende usa a determinante. Eu prefiro usar a determinante. A gente gasta um pouquinho mais de tempo, mas a gente fica mais fácil. Então vou lá, vou para mudar de página, vamos agora calcular o rotacional, né, da nossa função f, que é z ao quadrado, y ao quadrado e o x, de cada um dos componentes. Então vamos lá. Então agora o b, rotacional de f. O f é dado por z ao quadrado i mais y ao quadrado j mais x k. Isso quer dizer o quê? O z ao quadrado é o p, o y ao quadrado é o q e o x é o r. O rotacional de f é dado pela determinante I e j, k. Então você tem a integral em função de x, a integral em função de y e a integral em função de z. E aqui você tem o p, o q e o r. Quem é o p, o q e o r já vão substituir. O p é o z ao quadrado, o q é o y ao quadrado e o r é o x. Então vamos lá calcular. Primeiro componente i, né, cancela a coluna do i. Derivada de x em função de y. Vamos ver o parênteses. Menos derivada de y ao quadrado em função de z. Derivada de x em função de y é 0. Menos derivada de y ao quadrado em função de z, 0 também. Então, nosso primeiro componente i vale 0. Agora o j, menos. Lembra que ele é sempre o sinal trocado, né? Derivada de x em relação a x, 1. Menos o quê? A derivada de z ao quadrado em relação a z. Né? Derivada de z ao quadrado em relação a z, né? Derivada de z ao quadrado, vou por aqui. A gente põe os dois, vem para frente, 2z, e tira um do expoente, vai virar, fica 2z, certo? Então aqui, menos 2z, j.
mais agora o k, derivada de y² em relação a x, 0, menos, sempre esse, vezes esse, menos esse. No caso, esse vezes esse derivado, tá, gente? Explicando agora desde o começo, mas acho que vocês já pegaram, né? Então, a derivada de y² em relação a x é 0, menos a derivada de z² em relação a y, que também é 0. Então, o nosso componente de k também é 0. Isso aqui se resume, então, a 0i menos o que está aqui dentro. Eu já vou trocar o sinal. Aqui vai dar o quê? Aqui então, daria menos 1 mais 2z. Para não deixar menos na frente, eu vou deixar o 2z menos 1, beleza? Então aqui mais 2z menos 1, é o componente j, mais 0k. Beleza? Bom, já determinamos aqui, agora vamos lá então calcular o quê? O trabalho. Lembrando da fórmula do trabalho, nosso W é dado pela integral dupla do rotacional de F vezes o produto, o vetor normal, né, que é o produto escalar dos vetores tangentes. A gente já calculou isso. Dx de y. Vamos determinar aqui. Então nós vamos ter o quê? Nós temos essa fórmula aqui, né? Nós vamos precisar dos limites de x e de y para calcular a nossa integral e fazer essa multiplicação desses dois vetores. Então vamos lá. Então o W fica igual a... Já vou fazer essa multiplicação. O rotacional de F, a gente achou aqui, ele é 0, componente 0, certo? 0. O 2z menos 1, vírgula, e 0. Aqui normalmente a gente faz essa notação, né, para multiplicação de vetores. Não é bem um parênteses, né? Vezes quem? O produto, o vetor normal, né? Vetor normal que deu 1, 1 e 1. Dx de y. Então, vocês lembram lá do 1 aqui? Beleza, pessoal? Agora lá é só fazer a multiplicação. Lá a gente faz a multiplicação termo a termo, tá? Então esse vezes esse, o segundo termo vezes o segundo termo, o terceiro termo vezes o terceiro termo. Então o W fica igual a essa integral. 0 vezes 1, 0. Nem precisa colocar. 2z menos 1 vezes 1, 2z menos 1. 0 vezes 1, 0. Então sobrou quem? Só o 2z menos 1. Dx de y. Agora nós vamos fazer o quê? Montar, né, adotar o teorema de Fubini e resolver a integral e achar o trabalho, né? Então agora aqui mais um trabalhinho, definir aqui o x e o y, né? Para isso nós vamos precisar o quê? Voltar lá no triângulo. Lembre-se agora, lá eu tenho só em função de x e y. Eu tenho o nosso triângulo. Se a gente pegar aqui o eixo x e o y, é esse aqui, não é? Esse é o eixo x e y. Que tem o quê? Essa reta cortando, né? Unindo os dois aqui, né? Nesse ponto. No ponto 1 do x e no ponto 1 do y. Então, traçando só vou deixar até naquele formato mesmo. O x para cá, o y para cá. Não é isso? Eu esqueço o z, eu só vou trabalhar no plano x, porque aqui eu já tenho o trabalho em função de x, y. E aqui eu tenho a reta. Não é isso? Aqui é o ponto 1 do x, aqui é o ponto 1 do y, aqui é o 0, né? Tá? Então, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar, né, uma das variáveis, ou x ou y. Né? Vocês se lembram que a primeira integral, lá no teorema de Fubini, sempre tem que ter valores fixos. Então, eu vou fazer o quê? Eu posso escolher o x ou o y, qualquer um dos dois. Eu vou adotar de 0 a 1. Eu vou adotar o x, tá?
Eu gosto mais do x, então vou fixar o x. Então, vou fixar o x, né? E o x vai variar o quê? Entre 0 e 1. Tá? Então, aqui é o x, está entre 0, eu fixei ele. E o y vai valer quanto? Vai estar entre 0 e 1 também. Não. Seria se isso aqui fosse um quadrado, né? Aí seria 2 valores fixos. Mas não é, você tem aqui uma reta que corta bem na diagonal, inclusive, né? Desse quadrado. Então, para cada valor de x que eu fixei, eu vou chegar na reta e vou achar o valor de y. Qualquer valor do x aqui, eu vou chegar na reta e o valor de y. Então, quem que determina os valores de y? Essa reta. Então, eu preciso da fórmula dela, né? E quanto que vale essa fórmula? Agora isso aqui não é tão craque já, né? 1 menos x, já cansamos de fazer isso aqui em outros exercícios. Essa reta aqui vale 1 menos x. E aí a gente pode conferir, né? A gente tem 2 pontos para traçar uma reta, não é isso? E a gente tem esses 2 pontos, ó. O ponto 1 do x e o ponto 1 do y. Se o x valer 0, o y vai valer quanto? 1. Se o x vale 0, o y vale 1. Aqui um ponto. Legal. E se o y valer 0, o x vai 1 para lá, menos x igual a menos 1, x igual a 1. Aí deu certo também. Então, essa aqui é a fórmula dessa reta, tá? Então, nosso y vai variar de 0 a 1 menos x. Certo? Eu não posso fazer os dois variantes só repetindo, entre 0 e 1, porque aqui não é um quadrado. Se fosse um quadrado, aí tudo bem. Mas não é. Você tem aqui um triângulo. Então, aqui achei, né, os limites. Então, o nosso w então, vai ser dado pelo 2z menos 1, d, e aqui definir. Então, eu fixei o x, então o x tem que estar do lado externo, varia de 0 a 1, e o y na parte interna, de 0 a 1 menos x. Tá certo, pessoal? E agora aqui é só adotar o Fubini. Bom, pessoal, então definindo aí, né, as integrais, né, para determinar o trabalho. Aqui eu vou rapidamente deixar já tudo escrito, para a gente não perder tanto tempo. Mas então o trabalho ficou então a integral dupla, né, de 0 até 1, já que o x varia de 0 a 1, o y de 0 a 1 menos x, de 2e menos 1, dy dx. Aqui nós temos ainda esse z, eu preciso deixar tudo em função de x e y. A gente sabe o quê? Lá da equação que o z é igual ao quê? A 1 menos x menos y. Então a gente substitui no lugar do z o 1 menos x menos y. Então vai ficar 2 vezes 1 menos x menos y, menos 1, né, que é esse daqui da forma, dy dx. Aplicando a distributiva, dá 2 menos 2x menos 2y menos 1, 1 menos 2x menos 2y, né, fazendo 2 aqui menos 1. Né? E então, aqui vamos aplicar, agora todo mundo já é em função de x, né, inclusive o z, né, já transformamos em x e y. E aí, então, fiz aqui o cálculo, tá, né, do trabalho aí, primeiro integrando em função do y, certo? E nós encontramos esses valores, substituímos por 1 menos x, por 0 vai dar 0, então nem precisou substituir, né? Aqui a substituição por 1 menos x, só é trabalhoso, mas é tranquilo de fazer, gente. É só matemática básica, né? Chegamos aqui nessa equação aqui grande, né? Aí fizemos aí as somatórias, né, dos termos semelhantes, né? Aí chegamos no x quadrado menos x dx, né? Cortando isso aqui, cortando lá, né? Então a parafernália toda virou uma equação bem simples. Integrando agora em função de x, x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2, certo? E variando de 0 a 1. Aqui eu coloquei o 0, mas nem precisaria, porque não precisaria, né? Porque vai dar 0 mesmo. Então está aqui o que interessa por 1. 1 elevado a 3 sobre 3, menos 1 elevado a 2 sobre 2, que vai dar 1/3 menos 1/2. Tirando esse número múltiplo comum, 2 menos 3 sobre 6, menos 1/6. Então o trabalho, menos 1/6.
Valeu, pessoal. Foi meio comprido esse exercício, né? Mas acho que deu para dar uma boa clareada, né? Qualquer coisa é só deixar alguma coisa escrevendo nos comentários, se a gente, alguma dúvida, a gente tiver ao nosso alcance, a gente tira. Valeu!